vocês? Muito prazer, meu nome é Isaías, eu sou palestrante e médium do Grupo Espírita Irmão Franklin. Nós somos aqui de Uberaba, Minas Gerais, e hoje eu venho trazer mais uma reflexão para a gente, uma discussão aqui, para a gente ter um bate-papo saudável e que possamos juntos chegar a uma reflexão, uma conclusão sobre mais uma das parábolas de Cristo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quando Cristo falou isso, pôs em nós uma dúvida: como um homem que pregou o amor, que passou aqui dando tantos exemplos, de humildade, de perdão, de despreendimento de bens, que deu tanto auxílio às outras pessoas, que jamais teve em suas atitudes ou em suas palavras qualquer exemplo ou ato de preconceito, poderia falar isso. Não vim trazer a paz, mas a espada. E quando você se pega diante de uma frase dessa, você fica pensando como uma pessoa que se diz filho de Deus e que veio trazer tantos ensinamentos, veio trazer guerras, discórdias, desarmonia, ao invés de trazer o amor, a harmonia, a paz para todos nós. É muito simples nós refletirmos sobre isso, porque desde os primórdios, desde quando Cristo veio, ele nunca foi considerado pela maioria como o verdadeiro Messias. E ele teve que ir mostrando aos poucos quais eram as suas verdadeiras riquezas. E quais eram essas verdadeiras riquezas? Não era o ouro, não era a prata, não era a propriedade, mas sim as verdadeiras riquezas era aquilo que ele trazia em seu coração, na sua personalidade. Eram sentimentos que ele tentava trazer para o homem, para que o homem pudesse viver melhor, ter um aprendizado maior. Ele pregava muito o amor, pregava a paz, pregava a igualdade de todos. Pregava que todos nós éramos irmãos e que um deveria auxiliar o outro. Que não existia, nem naquela época, nem nos dias de hoje, uma pessoa melhor que a outra, mas aos olhos de Deus, todos nós éramos iguais. E que não adiantaria, aqui neste plano terra, o acúmulo de propriedades, do ouro, da prata, mas sim o acúmulo de bons sentimentos, de espíritos que lutariam contra seu próprio egoísmo e seu próprio orgulho para se tornarem espíritos melhores, e quando encarnado, pessoas, almas melhores. E isso era uma das coisas que ele muito pregava, que todos nós tínhamos capacidade, se tivéssemos fé, de transformar as nossas vidas através da nossa crença, do nosso acreditar que poderíamos realizar grandes feitos na nossa vida, do nosso acreditar que existe um Deus maior que nós e muito bondoso e que luta de todas as formas para o nosso progresso, da humanidade, o nosso espiritual também. Então ele sempre lutou por isso. Só que o homem, diante da sua ganância e com o passar dos tempos, ele usou das palavras do Cristo, das palavras dos seus discípulos, para tentar desvirtuar tudo isso em favor próprio. Ou seja, houveram guerras que foram declaradas justamente por se embasar em interpretações erradas de parábolas do Cristo, em interpretações erradas de falas deles para todos, de ensinamentos deles, porque muitos diziam que Cristo havia fundado uma religião ou outra. E nesses tempos se impunham muito a verdade daqueles que eram mais poderosos. Ou seja, se eu era muito poderoso e via alguém que não compartilhava daquela mesma verdade que eu impunha a ele através das guerras, e por isso houve grandes massacres na época, de famílias humildes que nada, nenhum risco poderiam demonstrar naquele momento, mas que outros acabaram ali massacrando aldeias, vilas, porque aquele povo tinha uma outra crença,
ou não compartilhava das mesmas verdades que os mais poderosos. Então, eles usavam das suas forças para fazer com que ou você aceitasse ou você fosse, torturado até a morte. E houve muito isso, se nós pegarmos a história mundial, houve muito isso. E até hoje nos dias, apesar da gente ter evoluído um pouco e de se ter legalizado que alguns atos são infracionais até mesmo para a lei dos homens, apesar de muitos que não estão codificados serem também infrações aos olhos de Deus, aqueles atos que você poderia, olho por olho, dente por dente, que você poderia impor a sua força se você fosse muito forte, politicamente, economicamente, aos mais frágeis, para que eles pudessem se submeter às suas vontades, isso foi proibido. E graças a Deus que isso foi proibido. Por quê? Nós hoje vivemos num mundo onde nós ainda achamos que é uma barbárie. Mas se nós formos pegarmos e voltarmos um pouco no tempo, você irá ver que o mundo, graças a Deus, caminhou bastante e fez uma grande evolução. Mas essa evolução ainda existe algumas deficiências, né? Até mesmo porque alguns espíritos evoluíram muito, outros estão evoluindo de forma mais tímida, ou seja, estão indo degrau por degrau, mas cada um de acordo com as suas limitações, com a sua evolução depende muito do que cada um quer, do que cada espírito quer. Então, para alguns espíritos que ainda estão na base da ignorância, a aceitação, o amolecimento do seu coração para os bons sentimentos ainda é muito difícil. Mas estamos caminhando, graças a Deus, para um mundo melhor, um mundo de mais igualdade, de mais sabedoria, de mais prosperidade, aonde nós nos aceitaremos mais e compartilharemos de ensinamentos e a gente irá se pôr na condição do outro para entender o porquê ele não pensa igual a nós, porque existem tantos pensamentos divergentes. Cristo já entendia isso na sua época, mas nós estamos começando a entender isso há poucos anos atrás, né? Ou seja, há poucas décadas atrás é que nós começamos a entender que devemos respeitar uns aos outros, devemos respeitar a forma de pensamento uns dos outros, devemos ter tolerância religiosa. Eu devo aceitar a religião do meu irmão, assim como aceitar a religião da minha outra irmã, assim como eles têm que aceitar a minha religião também. Cristo, em maneira nenhuma, ele veio aqui impor qualquer tipo de religião. Ele veio trazer, sim, os ensinamentos básicos, né? O alicerce para que nós tornássemos pessoas melhores, para que a gente pudesse progredir neste mundo de tanta perturbação, de provas e expiações. Para que pudéssemos passar pelas turbulências com mais sabedoria. Tanto que quando ele disse isso, não vim trazer a paz, mas a espada, ele também nos promete o Consolador prometido, onde seria o Evangelho, que traria, sim, as interpretações de suas parábolas mais difíceis de serem entendidas, e também, através do Evangelho, ele nos traria a descrição de como viver neste mundo, de quais atitudes deveríamos tomar, quais seriam os melhores sentimentos para que impuséssemos em nosso coração para melhorar a nossa própria pessoa. E ele nos trouxe, através do Evangelho, tudo isso. Só que muitas das vezes nós ignoramos essas verdades, porque ainda temos o coração endurecido demais para entendermos que nós devemos melhorar. Lembra daquele ditado que pau que nasce torto morre torto? Então, nós não somos uma madeira, nós não somos um pau. Muito pelo contrário, nós somos pessoas, espíritos, almas suscetíveis
a grandes mudanças, suscetíveis a um melhoramento. E para isso, para alcançarmos esse melhoramento, é necessário que nós tenhamos a humildade de reconhecer que nós ainda somos muito imperfeitos, que não somos melhores do que o José, de que a Maria, do que o João e do que a Betânia. Muito pelo contrário, nós somos todos iguais, que vivemos em um planeta onde se procura uma grande evolução, um grande melhoramento. Se procura, em busca incansável, um amor, uma igualdade social, procura-se o respeito para as pessoas, procura-se identificar com aquela coisa que é não fazer aos outros o que você não queria que fizesse a você. Procurar não julgar, não condenar as pessoas. Isso sim é muito bom. Em nome de Jesus, quantas atrocidades foram cometidas? Quantas pessoas foram mortas? Quantos pais de famílias, mães, filhos foram executados em nome de Cristo? Quantas mulheres, quantos homens foram queimados em praças públicas em nome de Cristo? Quantas cidades foram tomadas? Quantas pessoas tiveram as suas propriedades, as suas plantações destruídas em nome de Cristo? Porque o homem sempre agia alegando, que estava fazendo em nome de uma divindade. Podemos assemelhar isso a quando você para em um lugar proibido e você sabe que ali é proibido tanto estacionar quanto parar o seu carro. Mas como meio de desculpa, você liga o pisca-alerta. Isso está errado. Por mais que você tente arranjar desculpa que você ligou o pisca-alerta, que por alguns segundinhos você irá descer do seu carro, que está estacionado ou parado em um lugar proibido, vai fazer alguma coisa e vai voltar rapidamente, isso é uma desculpa que não cabe para aquela situação. E mesmo esses guerreiros, essas pessoas cometendo essas atrocidades, essas execuções em nome de Cristo, elas não estavam eximidas do seu julgamento, Elas podem até ter sido perdoadas por Deus, elas podem ter pedido perdão para Deus, mas depois, em outras encarnações, elas teriam que vir, para quitar as suas dívidas de vidas passadas diante das atrocidades que elas cometeram. Cristo trouxe para nós, diante de tudo isso, uma coisa que talvez hoje seja o maior tesouro da humanidade, que é o Consolador prometido. Porque na sua vivência ele já sabia que depois de tudo que ele passasse aqui na Terra, depois da sua crucificação, e todos esses atos de atrocidade iam acontecer e muitos desses atos iam ser feitos e meio que protegidos, Ou seja, teriam ali embasamento em seu nome, porque as outras pessoas não acreditavam nas religiões que os homens da época diziam que Cristo tinha imposto e matavam, torturavam, executavam em nome de Cristo para dar uma desculpa. E Cristo, já sabendo disso, falou também que para o auxílio da humanidade, para que trouxesse mais consolo aos seus corações, logo viria o Consolador prometido. E esse Consolador prometido é o Evangelho. Porque por mais que nós relutemos diante das escrituras do Evangelho, diante de todas as interpretações tragas pelos espíritos superiores, para nos ajudar a ter maior conhecimento sobre a filosofia espírita, muitas das coisas, dependendo do momento em que passamos, nós não concordamos, nós até achamos ali, às vezes, que Deus, se fala aquilo mesmo no Evangelho, seria até um pouco injusto, mas temos que ter em nossa mente que tudo que fala no Evangelho, se nós adaptássemos esses conhecimentos em nossa vida, nós teríamos uma vivência muito maior e muito melhor. A nossa vida seria conduzida com mais harmonia. Nós aceitaríamos mais as coisas que Deus impõe no nosso caminho e reconheceríamos, além de tudo, a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. Porque, como eu falo nas lives,
por mais difícil que esteja sendo a nossa vida, por maior que esteja a dor que estamos sentindo, Deus, por mais injusto que nós achemos que Ele seja, Ele ainda nos livra de mais da metade do peso do fardo que carregamos. Porque Ele reconhece em nós, seus filhos, que ainda temos algumas imperfeições. E que muitas das vezes, principalmente quando espíritos desencarnados, pedimos a Ele um fardo que nós não conseguimos carregar. É como quando você vai com seu filho no supermercado e ele é pequenininho e ele querendo ali ser útil, querendo mostrar para o pai que já é homenzinho, ele pede para carregar um saco de arroz ou uma melancia e ele não consegue. E o pai, na sua generosidade, no seu reconhecimento das limitações do filho, deixa que o filho carregue, mas vai sustentando aquela melancia ou saco de arroz para que o filho não sinta todo o peso que ele está carregando. Deus age mais ou menos desta forma conosco, né? Ele tenta nos ajudar a sentir o fardo mais leve e Ele sempre nos ajuda nessas partes de nossa vida. Então, o Evangelho trouxe-nos grandes ensinamentos e é bom saber disso porque a gente vê nas nossas lives sempre as pessoas escrevendo: olha, não recebi a cartinha, mas desde quando comecei a acompanhar vocês, desde quando nós começamos a ter o estudo do Evangelho com vocês, a minha vida melhorou um pouco, o meu entendimento está maior. Eu hoje procuro ter mais aceitação diante das provas na minha vida. Então isso é muito bom. E que você que está na sua casa, nos assistindo nesse momento, possa também fazer a leitura do Evangelho. Não é muito fácil a interpretação do Evangelho, mas eu posso dizer a você, a cada vez que você fizer a leitura, a cada vez que você abrir ali e sair alguma coisa para você, a cada leitura que você fizer, o seu entendimento aumenta mais. Então, de primeiro, não sinta vergonha de fazer uma explanação, de discutir consigo mesmo quais são o seu entendimento sobre aquela leitura. A espiritualidade sempre procura te auxiliar nos maiores entendimentos. Então, hoje você lê uma leitura, a parábola do semeador. Se amanhã você a ler de novo, você entenderá ela um pouco melhor. E assim vai. A cada vez que aquela leitura cair para você, você estará mais apto ao melhor entendimento. E é para isso que o Evangelho serve, para nos dar as diretrizes, os caminhos de sermos pessoas cada vez melhores. Por hoje eu encerro a nossa discussão aqui. Espero ter ajudado vocês um pouco mais na interpretação dessa leitura, Não vim trazer a paz, mas a espada, dessa frase, para que vocês possam cada vez mais se sentirem mais amados por Deus e que vocês nunca duvidem dos planos de Deus para vocês, porque Ele sim é o maior torcedor para a nossa vitória. Ninguém torce mais do que Ele para o seu engrandecimento, para as suas vitórias. E que vocês possam sentir cada vez mais se amados por Deus. Que vocês não temam, que vocês nunca pensem que Deus está castigando vocês, ou por uma dor que vocês estão sentindo, seja pela perda, seja pela enfermidade, ou por uma dificuldade financeira, ou por uma humilhação que vocês passem. Que vocês se sintam sempre amados por Deus. Que vocês nunca se sintam sozinhos, por mais que as pessoas te ignorem. Deus, Cristo e a espiritualidade, nossa Mãe Santíssima, sempre está olhando para cada um de vocês. Eles sempre estão ali em companhia àqueles que se sentem mais sozinhos, mais desolados. E no momento em que você mais precisa, Ele sempre tem ali a mão a afagar a sua cabeça e um ombro para te dar, tá? Para que você se sinta mais confortável. Então, se entregue a toda essa bênção para que você seja mais um abençoado nas mãos de nosso Deus, Pai Criador. Nesse momento eu encerro o nosso vídeo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, peço a você que, se gostou do nosso vídeo, compartilhe ele com alguma pessoa que você acha que possa estar precisando ouvir alguma palavra. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos a live
com a explanação do Evangelho, as cartinhas, né? Com a Carla, a Célia, o Renato, a Vera, a Márcia e toda a equipe mediúnica. Nos domingos temos a live às 18h30 com a explanação, a leitura das cartinhas, uma palavra, né, de orientação do nosso mentor Franklin Benjamin de Castro e comigo na direção das lives de domingo, tá bom? Espero você, será uma grande honra estar com você, nos assistindo, participando com a gente na nossa live. Um grande beijo para você, um bom final de semana e que você possa ter paz no seu coração. Abraço.